Agora a gente vai conversar com o Gustavo Zupac, comentarista da ESPN e Star Plus. Gustavo, muito obrigada por conversar com a gente. Uma boa tarde para você. Bem-vindo. Tudo bem, Mariel? Boa tarde a você, ao Jairo, a todo mundo ligado na CNN. Estou até aqui de azul, né? Já homenageando a seleção campeã. E estava me recuperando, né? Porque foi o tipo do jogo que quando acaba, tipo aquele que você vai no cinema, quando você não está diretamente envolvido no jogo, né? E como quando você vai ao cinema e acaba um filmaço, você fica assim, boquiaberto e o jogo acabou e eu acho que eu fiquei uns 10 minutos boquiaberto, porque foi um episódio histórico do futebol que a gente acabou de ver. Vou pegar justamente por esse ponto. Você, como especialista no assunto também, esperava que fosse um jogo tão difícil e histórico nesse nível assim? Porque a gente sabia que seria um jogão envolvendo Argentina e França, as duas seleções que estavam muito bem, que chegam nesse momento justamente muito bem. O que era esperado era mais ou menos isso, assim? Ou realmente superou as expectativas esse jogo do nível de dificuldade e até essas surpresas, até os pênaltis, por exemplo? Isso era esperado ou de forma alguma? Não, dessa maneira, eu acho que ninguém, assim, acho que nem o maior diretor de cinema argentino poderia ser capaz de escrever um roteiro como esse, porque assim, a gente não está acostumado a ver em final de Copa tantas alternativas ou tantas reviravoltas como a gente viu no jogo de hoje lá em Doha, né? Geralmente quem abre vantagem em um jogo tão disputado quanto esse, e tinha tudo para ser um jogo disputado, um jogo de detalhes, mas quem abre vantagem dificilmente perde. É muito raro ver tantas viradas em um mesmo jogo de tão alto nível como foi o jogo de hoje e, de fato, com esse roteiro, com a Argentina dominando, tendo o jogo controlado até o minuto 80, faltando 10 para acabar, com 2-0 ao seu favor, tomar 2 gols em 2 minutos e encontrar força, né, já fisicamente já debilitada, né? A Argentina sofreu muito fisicamente no fim do jogo e ainda assim encontrou força para fazer o terceiro gol na prorrogação. Volta a sofrer o empate com tantas alternativas e nos pênaltis todo esse drama. Então, de fato, esse roteiro não era esperado e assim, a gente tem alguma dificuldade, né, Muriel, de quando está vivendo determinado momento, de classificar esse momento na hierarquia de todos os tempos, né? E a gente está sempre muito acostumado, sobretudo no esporte, a considerar as coisas do passado como as maiores coisas da história do esporte. Mas eu acho que o que a gente viveu hoje dá para colocar, assim, sem dúvida alguma, como a maior final de Copa do Mundo de todos os tempos. Um dos maiores jogos da história do futebol acabou de terminar em Doha. Talvez com o tempo, com o distanciamento, isso fique mais claro, mas eu curtindo essa final de Copa e observando os detalhes, eu pensei bastante a respeito e cheguei a essa conclusão. Foi a maior final de Copa do Mundo de todos os tempos, por tudo que ela envolveu e por quem ela colocou frente a frente. Jairo vai entrar aqui para conversar com a gente também. Vamos lá, Zupac, eu quero aproveitar e pincelar algo que você falou aqui sobre a distância histórica. Se a gente pudesse avaliar aquela história de copo meio cheio, meio vazio, existe uma possibilidade da seleção francesa, que apesar de ter derrotada, manter essa boa qualidade de futebol? A gente não pode esquecer que eles ganharam a última Copa, estão em uma outra final, diferentemente da seleção argentina que está perdendo o seu grande ídolo, tem o Mbappé, que é um jovem rapaz de 23 anos e tem a qualidade, por exemplo, de outros jogadores como o Giroud. Esse é um ponto muito importante, inclusive antes da final, né, já que eram duas seleções bicampeãs, pensando pelo viés do Brasil, né, do brasileiro pentacampeão, que não quer ver a sua hegemonia ameaçada, a campeã chegaria a 2 Copas de diferença do Brasil, né, já que uma das duas seria tricampeã. O que seria pior para o Brasil? Né? Qual seria a maior ameaça? Ver a Argentina tricampeã pensando no penta do Brasil ou ver a França ser tricampeã pensando no penta? E aí eu acho que vai de encontro ao que você colocou. Eu acho que no viés do brasileiro era pior ver a França tricampeã, porque a França tem um time que nos leva a crer que nos próximos mundiais vai ter a mesma força, pode melhorar um pouco, piorar um pouco, mas vai ter a mesma história. Essa geração da França ainda tem bastante a acrescentar. A Argentina, ela é toda voltada para o Messi, né? É um belo time, muito bem treinado, com ótimos valores, mas acho que o grande segredo desse time da Argentina foi ter encontrado a maneira de girar em torno do Messi e fazer com que todos crescessem. O Messi venceu a sua Copa, ele está ainda mais na história. O que a gente viu agora, de fato, foi um episódio histórico dentro do esporte, mas o que vai ser da seleção argentina daqui para frente, para os próximos mundiais, já é uma espécie de interrogação. Como vai se comportar a seleção argentina sem o seu grande nome das últimas décadas? A França não. A França eu vejo como uma sequência e uma grande ameaça
para a hegemonia do Brasil. Não acho que a França tenha feito um grande jogo hoje. Acho que em alguns momentos ela conseguiu se recuperar de maneira inesperada, com o Mbappé, evidentemente, surgindo como o grande craque que é, e é um grande craque, mas hoje não foi um grande jogo. Dentro da Copa, a França oscilou entre momentos mais fortes e momentos um pouco menos empolgantes, mas ela é a grande seleção dos últimos anos no mundo, né? Chegou à sua 4ª final de Copa nas últimas 7 Copas do Mundo, desde 98 para cá. É muita coisa e olhando para essa geração da França, a impressão que a gente tem é que ela vai seguir. Hoje foi uma pancada forte, mas é uma seleção que promete muito para as próximas Copas. Zupac, o que esse título significa do futebol de modo geral na América do Sul? Eu lembro muito do Mbappé, que falou também que existe uma superioridade, digamos assim, em Copas, quando se trata de Copas, por parte dos times das seleções da Europa. O que esse título agora que a Argentina traz para casa representa para o futebol da América do Sul? Não, representa bastante. Em relação ao que o Mbappé falou, eu acho que hoje ele vai se arrepender, talvez, de ter dito o que ele disse. Ele mordeu a língua bonito, né? Porque ele falou que as seleções sul-americanas estavam muito atrás, já que não tinham mais, assim, a gente não tem mais um enfrentamento em amistosos de seleções para América do Sul e Europa por causa do calendário de seleções. Isso, claro, que de alguma forma atrapalha, mas ele colocou como se fosse uma distância intransponível para as seleções sul-americanas. E a gente viu nessa Copa do Mundo, em vários momentos, seleções sul-americanas sendo superiores às seleções europeias, né? A própria Argentina. Os grandes jogos da Argentina na Copa foram contra as seleções europeias, né? Por exemplo, a Argentina contra a Arábia Saudita perdeu. Contra o México, venceu, mas não jogou bem. Contra a Austrália, venceu, mas foi mais ou menos. Aí, a Argentina contra a Polônia, jogou muito. Contra a Croácia, jogou muito. Hoje, durante o maior trecho da partida, jogou muito também. O Brasil venceu a Sérvia, venceu a Suíça, vencia a Croácia até faltar 4 minutos para terminar o jogo, aquela história toda. Então, assim, eu acho que essa Copa para os sul-americanos como um todo foi uma boa resposta sobre esse distanciamento com os europeus. E isso fortalece, claro, toda essa narrativa para os próximos mundiais. Era muito importante para uma seleção sul-americana voltar a vencer. E é curioso que, de alguma forma, eu acho que até mais por causa do Messi do que propriamente pela causa continental. Mas surtiu um efeito aqui nas ruas. Eu moro aqui em São Paulo, Muriel e Jairo e amigos, moro na Zona Oeste, perto da região da Lapa, aqui em São Paulo. E a cada gol da França, teve grito. E normalmente teria porque era contra a Argentina. Mas a cada gol da Argentina, e depois que terminaram os pênaltis, teve rojão por aqui. E eu achei que eu nunca fosse ver a Argentina campeã do mundo e brasileiro soltando rojão em São Paulo. Isso aconteceu, mas eu acho que é mais pelo Messi do que propriamente pela defesa da causa sul-americana. Zupac, daquele exagero que é característico de torcedor do futebol, e que é o que faz parte, é o que torna ele mais divertido ainda, há quem diga que lá em 1986 o Maradona ganhou a Copa sozinho, né? Levantou a taça sozinho. Você avalia que essa vai ser o título, esse vai ser o título atribuído a Lionel Messi? E se não for, você acha que ele tem condições de superar, ou pelo menos se igualar nessa condição mítica que o Maradona tem na Argentina? Vai ser atribuído ao Messi, com certeza, e é justo que seja, né? É justo que seja, mas o futebol, ele é cada vez mais, né? E essa é uma grande diferença do futebol de antigamente, ele é cada vez mais um esporte coletivo mesmo, isso não é chavão, é cada vez mais raro a individualidade sozinha resolver uma Copa do Mundo. E é claro que o Messi teve uma Copa do Mundo de cinema, eu classifico essa Copa do Mundo do Messi como algo próximo ao que o Pelé fez na Copa de 70 e ao que o Maradona fez na Copa de 86, né? São os 3 maiores jogadores da história do futebol e eles tiveram uma Copa do Mundo onde eles foram de maneira sublime os protagonistas, com atuações de cinema. Então, daqui a 50 anos, a gente vai lembrar da Copa de 86 do Maradona, da Copa de 70 do Pelé, da Copa de 22 do Messi. Mas a Argentina teve mais do que isso, né? Não dá, por exemplo, para fechar os olhos, e a Muriel falou agora, aliás, foi você que falou agora, Jair, sobre as premiações individuais. O Dibu Martínez, o Emiliano Martínez, ganhou o prêmio de melhor goleiro. E a atuação dele, nos momentos cruciais da Copa, foi uma atuação determinante. O Enzo Fernandes ganhou o melhor jovem, e ele teve uma entrada muito importante na equipe. O Di Maria, hoje, uma atuação espetacular. O Scaloni, o técnico, foi inteligente para mexer as peças em todos os jogos que precisou. Então, olhando de maneira mais distante ou de maneira menos profunda,
a Copa foi do Messi, e a Argentina ganhou por causa do Messi. Mas olhando de maneira um pouco mais aprofundada, teve muita coisa nessa Argentina e repito, saber girar em torno do Messi e saber fazer com que todos crescessem ao redor dele, para mim foi o principal segredo da Argentina, além das arquibancadas que parecem essas imagens aí de Buenos Aires. Quando a gente olha essa galera aí em Buenos Aires, a gente não sabe se é o estádio lá em Doha ou se é na Argentina, porque a festa foi muito grande. Exatamente. Zupac, agora será mesmo que Messi vai se aposentar de Copa do Mundo? Porque Messi tem 34 anos, se eu não estou enganada, eu acho que é 34, 35 anos por aí, né? 35. Thiago Silva, 35 então. Thiago Silva tem 38, o Daniel Alves 39, todos eles jogaram Copa do Mundo. Dá, querendo ou não, para o Messi jogar. Ou ele não tem chance mesmo, ele vai se aposentar das Copas do Mundo? Qual que é a sua avaliação? Você acha que tem alguma chance da gente ver ainda Messi daqui uns 4 anos? Assim, que ele vai estar jogando profissionalmente, eu até acho possível, né? Eu não sei qual que é a vontade dele, se ele quer se aposentar do futebol como um todo antes de 2026 ou não. Mas dele eu não duvido jamais. Mas ele disse tantas vezes, né, que seria a sua despedida, e recentemente, né, em entrevista coletiva, ele já havia dito, né, que seria a sua despedida. E Copa do Mundo gera um desgaste, assim, ganhar a Copa do Mundo é uma delícia, mas até ganhar, o que gera de desgaste emocional em cima de estrelas desse porte é algo muito pesado, né? E o Messi carregou esse fardo nas costas durante décadas, né? Essa é a 5ª Copa do Mundo do Messi, desde 2006 na Alemanha, e sempre com a expectativa de que ele devolvesse a Argentina para o patamar que o Maradona levou. E ele só conseguiu, para ter ideia de como isso é pesado, né? Ele foi conseguir atingir a maturidade para chegar nesse processo aos 35 anos, né? E eu acho que isso tem a ver. Eu acho que antes o Messi não tinha desenvolvido a liderança, por exemplo, que ele desenvolveu agora. Então, acho que com o tempo, a idade, da mesma forma que ela tira potência, parte física, resistência dos atletas em alguma medida, ela, para quem tem isso, né, a ser desenvolvido, ela oferece outro tipo de crescimento, outro tipo de evolução. E o Messi desabrochou como um líder, como um jogador maior do que só o gênio com a bola nos pés que ele é. Isso foi notável, isso para mim também é uma das marcas dessa Argentina, mas é um desgaste muito grande. E agora que ele chegou no topo, Muriel, agora eu acho que ele não vai querer correr o risco de ter outra frustração. Então ele prometeu que seria a última, e talvez, justamente por ser a última, toda essa comoção mundial e da seleção argentina ao redor dele se justificou ainda mais, e agora que ele venceu, eu acho que em 2026 ele vai querer curtir com as crianças. É um bom momento, né? Inclusive, quando ele fez um dos gols, foi até exibido pela transmissão da FIFA a comemoração da esposa do Messi com os filhos que estão lá no estádio de Lusail. Só para trazer aqui mais uma atualização, agora há pouco o Gianni Infantino, presidente da FIFA, entregou a taça da Copa do Mundo para o Messi e ele fez aquele gesto clássico de levantar a taça e fazer uma comemoração gigantesca com os seus companheiros de time. Portanto, agora aquele momento assim, mais do que sacramentado, a Argentina é a campeã da Copa do Mundo de 2022. Gesto que nós, brasileiros, só vimos da última vez em 2022. Zupac, você estava falando agora um pouquinho da questão da idade. Você avalia que hoje, depois do que a gente viu da última Copa, por exemplo, da seleção argentina, houve um amadurecimento da comissão técnica da Argentina? Acho que é até interessante você fazer essa análise, né, de forma individual ou de forma de contexto de equipe, porque quando a gente vai ver a história do futebol brasileiro, a gente viu isso de forma muito notória no Pelé, né? Era um menino de 17 anos, 58, depois na década de 70, já era toda aquela estrela que ele tinha, que ele era. É possível fazer essa análise já? A gente precisa de um intervalo um pouco maior para entender também se houve essa mudança de forma mais evidente entre a comissão técnica argentina, os jogadores, o grupo, comparados dos anos de 2014, quando fica na vice-liderança, ou 2018, quando não avança, e agora em 2022? Eu acho que tem um ponto que é crucial nessa virada de chave, Jairo, que é a Copa América, a última Copa América que aconteceu aqui no Brasil durante o pico, um pouco abaixo do pico da pandemia, porque
Ali a Argentina já estava há muito tempo sem ganhar muitas coisas, desde 93, né, que não ganhava nada, tirando a Olimpíada, evidentemente, né, 93 foi a Copa América, antes disso teve a Copa do Mundo de 86. E a vitória sobre a Argentina, lembrando que antes disso, né, antes dessa Copa América, o Messi já havia se despedido da seleção, e ele foi convencido a voltar, porque de fato tudo isso que acontecia, a gente vê aí a imagem da festa lindíssima deles com a taça, muito merecido, mas era um peso muito grande. E aí, com a vitória da Copa América aqui no Brasil, dentro do Maracanã, por 1-0, aliás, com gol do Di Maria, né, que hoje também fez gol na final de Copa do Mundo, a impressão que deu, e até pela maneira que foi comemorado esse título, é que esse jogo aqui no Maracanã tirou um peso muito grande das costas da Argentina. E é curioso, porque uma Copa América, e foi a Copa América especial, não era para ter acontecido pelo calendário, né? A Copa América acontece de 4 em 4 anos, essa aconteceu pouco tempo depois da última de 19, mas aconteceu para alinhar o calendário, né, com a Euro para os próximos anos, então foi uma Copa América extra, mas mesmo sem ser o torneio mais relevante possível, foi um torneio que o Messi venceu, foi um torneio que tirou um pouco esse peso e que a partir daí deu uma confiança muito grande para a comissão técnica. E é bom a gente lembrar que a gente está num processo de escolher o próximo técnico da seleção brasileira, e a gente tem por hábito esperar que os melhores técnicos do país comandem a seleção brasileira, mas é bom lembrar que o Lionel Scaloni, técnico da Argentina, campeão do mundo hoje, nunca dirigiu outro time. É o primeiro trabalho do Scaloni como técnico. Ele era auxiliar, ele assume interinamente a Argentina, o time encaixa, e depois da Copa América que ele vence aqui no Brasil, com esse gol do Di Maria, as coisas mudam de figura e a confiança no trabalho acontece, os jogadores aderem ao trabalho do Scaloni e a partir daí a Argentina se desenvolve muito, a ponto de chegar na Copa com a segunda maior invencibilidade da história do futebol. E aí perde na estreia, de maneira inesperada para a Arábia Saudita. E aí é outro ponto de virada, né? Porque depois dessa derrota na estreia, do segundo jogo da Copa em diante, a Argentina viveu um grande mata-mata, porque ela não podia mais perder. Se ela perdesse o segundo jogo para o México, ela estava eliminada. Se ela perdesse o terceiro jogo para a Polônia, ela estava eliminada. E claro, a partir das oitavas de final, como todas as outras, quem perde viver sob essa pressão dentro da Copa forçou a comissão técnica a tomar decisões e ajudou nesse amadurecimento de trabalho. Então é um grande trabalho do Lionel Scaloni e a partir de agora, sem dúvida alguma, ele é visto de outra maneira. Então, como um todo, né, a atmosfera em torno da seleção argentina é muito diferente do que a gente viu há 8 anos, quando no Maracanã perdeu a final para a Alemanha na penúltima Copa do Mundo. Rapidamente, deixa eu pegar aqui só para trazer a estatística da qual o Zupac está comentando. É até interessante a gente trazer esse número, porque a seleção da Itália conseguiu ficar 37 jogos sem perder entre 2018 e 2021. A seleção argentina, junto com a do Brasil, está ostentando essa posição de 36 jogos, né? Acabou perdendo para a Arábia Saudita, como a gente gosta de destacar aqui no Brasil, mas teve esse período de invencibilidade entre 2019 e 2022. É muito tempo. Portanto, é uma campanha e tanto para cacifar o Scaloni como um dos grandes técnicos do mundo. Muriel. Pois é, agora, Zupac, a gente vendo a Argentina sendo campeã e na final também, é meio inevitável a gente não pensar que poderia ser a gente lá também. O que deu errado no Brasil? De repente, deveria ter caprichado melhor ali nas penalidades, nos pênaltis, ou foi algo muito maior do que isso? Porque, afinal de contas, o Brasil iria, né, se passasse a Croácia, enfrentaria a Argentina no fim das contas. Qual que é a sua avaliação do que restou do Brasil nessa Copa do Mundo? Sabe, Muriel, a hora que eu estava sentadinho no meu sofá, olhando, assistindo a entrada das equipes, a execução dos 2 hinos, né, de Argentina e França, e eu olhando o semblante dos jogadores cantando tão, né, fortemente os hinos, as torcidas emocionadas, né, trazendo uma atmosfera desse, eu pensei exatamente, falei, meu Deus do céu, que inveja, né, de quem joga uma final de Copa, né? A gente estava tanto na expectativa que o Brasil poderia estar, e de fato poderia, né? Mas assim, eu não acho que sejam grandes diferenças em termos de processo, de trabalho, de fazer uma reflexão a fundo sobre o futebol brasileiro, porque assim, o Brasil chegou na Copa tão favorito quanto a França, tão favorito quanto a Argentina, reconhecidamente tão favorito quanto. Eram as melhores seleções do mundo. E dentro do próprio Mundial, até o Brasil ser eliminado, para muita gente, o Brasil fazia uma Copa até melhor que a da Argentina, né? Como a gente falou, pegou na estreia, teve a beira da eliminação, o próprio segundo jogo foi bastante complicado. Mas a Copa do Mundo ela é um torneio diferente. Não é um torneio onde
de maneira segura, a melhor seleção, a mais consistente, a que tem o melhor trabalho nos últimos 4 anos vai vencer. Especialmente a hora que a gente entra na fase de mata-mata, né? Na fase eliminatória das oitavas para frente, onde 90 minutos determinam quem passa e quem fica, e os detalhes são muito importantes. Então, acho que existiram algumas diferenças entre Brasil e Argentina. Eu acho que a Argentina se adaptou melhor a essa necessidade das mudanças urgentes, das tomadas de decisão. O seu técnico precisou mudar e ele encontrou as melhores maneiras de mudar, soube entender melhor os detalhes que levariam a Argentina adiante ou a ficar pelo caminho. O Brasil demorou para entender. Dentro do próprio jogo contra a Croácia, por exemplo, o Brasil demorou muito para entender o jogo. Quando entendeu, criou chance para vencer nos 90 minutos e não venceu. Na prorrogação, criou chance para vencer e estava vencendo até o final. Tomou um gol que até agora ninguém é capaz de explicar como é que o Brasil conseguiu se desorganizar no finalzinho do jogo, com a vantagem, e levou para os pênaltis. E aí, nos pênaltis, é claro que existem teorias que poderiam justificar a eliminação do Brasil através de ordem de batedores. Eu discordo da ordem que foi colocada, mas eu não acho que foi isso que fez o Brasil ser eliminado. Por exemplo, o Mbappé, que é o craque da França, bateu o primeiro pênalti e a França perdeu, porque a diferença, mais do que na ordem dos batedores, para mim está na qualidade deles e na qualidade do goleiro fazer a cobrança, né? O Martínez pegou pênalti contra a Holanda, o Martínez pegou pênalti hoje e a Argentina foi campeã. Infelizmente, o Alisson não conseguiu fazer nenhuma defesa. Isso, para mim, teve uma interferência maior do que a ordem dos batedores. Mas acho que, como um todo, a Argentina soube se moldar melhor à Copa do Mundo. O Brasil acreditou muito naquilo que ele sempre foi durante todo o processo até chegar à Copa. E a Copa te pede atenção aos detalhes, as mudanças que têm que ser feitas naquele instante, e dentro dessa rapidez de tomada de decisão, o Brasil ficou pelo caminho. E outra coisa que me chamou muito a atenção no jogo de hoje e no jogo contra a Croácia na semifinal foi a atitude dos jogadores argentinos. Impressionante, enquanto eles tiveram força física, como eles dividiram cada bola, como eles não deixaram a França e a Croácia na semifinal respirar. Essa atitude, isso o técnico não treina, isso é algo de trabalho do grupo, de mentalidade, isso a Argentina mostrou assim, com muita sobra em relação ao Brasil, em relação à própria França, que demorou bastante para acordar no jogo de hoje e conseguir reagir. Zupac, com a eliminação de seleções como a Espanha, a Alemanha, Brasil e uma disputa de terceiro lugar entre Croácia e Marrocos, algo completamente inesperado, principalmente a seleção marroquina, que não tem tradição no futebol, tem bons jogadores, mas não tem tradição no futebol. Você acha que isso traz à tona a necessidade de repensar a forma como grandes seleções, várias delas muito campeãs, repensar na sua estrutura de jogo, de seleção, de escolha de técnico, de escalação de jogadores? Rogério, eu acho que isso diz mais sobre uma tendência do futebol mundial. Está cada vez mais difícil vencer quem teoricamente é inferior a você. Assim, a diferença entre as seleções ela tem se mostrado menor. E as seleções que são inferiores vem encontrando cada vez mais maneiras de tentar sobreviver a essa diferença. De que forma? Treinando cada vez mais sistemas defensivos, sem ter nenhum tipo de vergonha de colocar linha de 5, linha de 6 defensores, linhas muito próximas para tirar o espaço. Então, através do desenvolvimento da estratégia e do aprimoramento desses trabalhos, tem ficado mais comum as seleções inferiores criarem dificuldades para seleções superiores. E isso aumenta o equilíbrio de uma competição como é a Copa do Mundo. A gente viu todas essas seleções se encontrarem dificuldades, né? Tirando o que a França fez contra a seleção marroquina na semifinal, que foi construir o placar logo com 4 minutos, a gente cansou de ver seleções melhores, todas elas, inclusive a Argentina, sofrer para conseguir construir vantagem contra seleções que são consideradas inferiores. Então, é um equilíbrio que eu acho que a gente vai continuar vendo, né, na Copa do Mundo. Talvez o número de seleções, né, que teremos a partir da próxima Copa vai pular de 32 para 48, vai fazer com que seleções bem menos qualificadas disputem a Copa, e aí talvez a diferença nos primeiros jogos volte a ficar ampla, como era em outros mundiais. Mas o futebol está evoluindo como um todo. A quantidade de jogadores em grandes clubes europeus, de países considerados inexpressivos, essa quantidade está aumentando, e isso traz um equilíbrio maior para os jogos como um todo. E essa capacidade de defender, né, de apostar na estratégia
contra a melhor qualidade técnica das outras seleções, isso vai ser uma tônica. Isso já tem sido uma tônica em competições de clubes e vai ser uma tônica em seleções também. Zupac, queria que você falasse um pouquinho sobre o futuro da Argentina, agora sem Messi daqui 4 anos. A maioria, tem muitos jogadores, na verdade, que têm 20 e poucos anos, né? 25 anos, muitos têm 21 anos também. Mas eles vão encarar uma Argentina, uma seleção sem Messi, que seria realmente esse ponto central, né, do time hoje. Di Maria ainda, teoricamente, deve disputar mais um Mundial. Mas qual que é a sua avaliação dessa Argentina que chega a partir de 2026? Essa vai ser a grande questão para o futebol argentino, e aí existem 2 caminhos. Ou a Argentina encontrar algum outro tipo de protagonista que hoje nós não somos capazes de enxergar, o que eu acho improvável, especialmente porque esse cara vai viver com uma comparação direta com o Messi, ou encontrar uma outra maneira de manter a sua seleção forte e apostando no coletivo, né? Assim, a boa notícia é que o trabalho do Scaloni é muito bom, é que o coletivo da Argentina funciona bastante, existem muitos jogadores qualificados que podem continuar mantendo essa seleção como muito forte para as competições, mas sem a figura do seu grande protagonista. Então, ela vai ter que se provar daqui para frente sem o Messi. Eu não sei se o Messi vai abandonar a seleção imediatamente ou se ele só está considerando que não vai jogar a próxima Copa, que ele pode ainda nos próximos anos participar de alguma forma dessa transição. Isso eu acho que tem que esperar ele ser um pouco mais claro em relação aos seus próximos passos, mas o grande desafio é encontrar esse eixo de protagonismo sem o craque, porque não existe hoje no futebol argentino ninguém que a gente olhe e fala, não, esse cara vai ser o sucessor do Messi. Essa é uma vantagem que eu acho que o Brasil tem. São 2 seleções que têm as suas figuras centrais, né? É o Messi e é o Neymar. São 2 seleções que têm jovens em ascensão. A Argentina tem o Julián Álvares, o próprio Enzo Fernandes, que foi eleito jovem da Copa, mas o Brasil tem mais jovens num estágio mais avançado e mais jovens com potencial de protagonismo. Não existe, por exemplo, um Vinícius Júnior na Argentina. Um cara que você olha hoje e fala, esse cara, ele é o futuro protagonista da seleção. O Brasil tem, a Argentina não. Então, a sequência do trabalho para os próximos 4 anos, 3,5 na verdade, né? Porque a Copa foi no fim do ano, a próxima Copa vai ser de novo no meio do ano, então serão 3 anos e meio. É o tempo que a Argentina tem para se reencontrar como seleção, com a responsabilidade de ser campeã do mundo, sem o seu grande craque, para mim, o segundo maior jogador da história desse esporte, como é o Lionel Messi. Bem, Zupac, na próxima edição da Copa, em 2026, nós teremos um número muito maior de seleções participando. A Copa dividida em 3 países, Estados Unidos, Canadá e México. Você, como estava comentando justamente essa coisa que não tem mais um time bobo, de que seleções com menos tradição em futebol têm jogadores de exímia qualidade e podem chegar mais à frente, você acha que esse número mais elástico de seleções pode ajudar a aumentar a quantidade de zebras, trazer mais boas surpresas? Eu acho que não, num primeiro momento, Jair. Eu acho que o que vai acontecer é que vai jogar o nível técnico da Copa lá para baixo. Assim, eu não gosto nem um pouco, acho péssimo para a Copa do Mundo o aumento para 48 seleções. É uma manobra política da FIFA, né? É a manobra que a FIFA encontrou para agradar mais confederações, agradar mais países, consequentemente garantir mais votos para aquilo que ela acha que precisa. Além de movimentar mais dinheiro dentro da Copa do Mundo. Agora, se a gente entende que a Copa do Mundo é a seleção, é a reunião das melhores seleções do mundo, não dá para você considerar 48 seleções, né? E isso tem um estrago muito grande, não só na Copa, né, que vai ter um nível técnico baixo, com seleções que não têm condição de disputar uma Copa, mas principalmente no processo de eliminatórias, né? Porque a gente fica aí 2 anos e meio, 3 anos disputando eliminatórias. Na América do Sul, por exemplo, são 10 seleções, né? Atualmente, até esse último modelo de Copa, das 10 que disputam, 4 vão direto para a Copa e a 5ª colocada ainda disputa uma repescagem. Então, assim, até você tem metade das eliminatórias podendo ir à Copa do Mundo. Agora, com esse aumento para 48 seleções, se eu não me engano, das 10, 8 vão se classificar. Então, assim, só 2 vão ficar fora. Você praticamente tira a importância de 2 anos e meio, 3 anos de disputa de eliminatórias, porque vai todo mundo para o Mundial. Isso vale também para os outros continentes. Então, assim, é uma manobra muito ruim da FIFA
para mim, no aspecto técnico da Copa do Mundo, e o que vai favorecer é para goleadas em Copa, assim, e jogos menos interessantes. Além que teve, por exemplo, nessa Copa, ficou marcado como um dos jogos menos interessantes do Mundial, uma Austrália e Tunísia, que foi um jogo até legal de assistir, mas não era um jogo de nível técnico alto. Terão muito mais Austrálias e Tunísias na próxima Copa do Mundo, e até chegar a reunião das grandes seleções se enfrentando, vai demorar mais. Então, o nível técnico da Copa, para mim, vai ficar bem abaixo, e não acho que isso vai trazer mais zebras para o Mundial, não. A única parte boa que a gente pode falar, Zupac, que talvez a Itália consiga participar, né, em 2026, ao contrário de 2022 e 2018. Não, se a Itália ficar fora, seu terceiro Mundial consecutivo, com 48 seleções, com não sei quantas europeias se classificando para o Mundial, pode suspender o macarrão por um mês lá, que é greve geral. Zupac, do que a gente viu em campo hoje, eu queria a sua avaliação. Você acredita que a gente pode, de fato, trazer essa informação, que foi a maior final da história dos jogos? Teria, na sua memória, alguma outra partida que a gente poderia, talvez, fazer algum comparativo? Se não pela memória, mas pela história, que eu sei que você gosta de acompanhar, né? Eu acho que, pensando em Copa do Mundo, não. Assim, essa é a maior final da história das Copas. Não só pelo placar, né, não só por um 3-3 com disputa de pênaltis, mas por tudo que teve. Né, ele teve um primeiro tempo avassalador da Argentina, com uma atuação assim, de gala do Messi e de outros jogadores, né, o Di Maria, o McAllister jogou muito. E aí, no segundo tempo, com a França, com as dificuldades que tinha para jogar, observou uma Argentina cansando. E ela, a França, começou a colocar, o Deschamps começa a colocar em campo jogadores mais fortes fisicamente, mais agressivos. E a França, que estava mortinha no jogo, empata a partir dos 35 do segundo tempo, com 2 gols do seu craque, até então sumido no jogo. O segundo gol do Mbappé, um tremendo golaço. A partir daí, a França poderia ter virado o jogo, porque a Argentina pregou e a França cresceu, e por muito pouco não sai. Aí a gente viu, nesse intervalo aí, chutaço do Messi com defesaça do Lloris. Foi para a prorrogação, a Argentina faz um gol que a bola entrou ou não entrou, tem que apitar o chip da bola no reloginho do árbitro, outro gol do Messi. Quando parecia que estava acabado o jogo, faltando 4 minutos para acabar, assim como o Brasil, pênalti para a França, vai lá o Mbappé, bate de novo, marca mais um. Então, 2 gols do Messi, 3 gols do Mbappé, 5 gols dos 2 craques. No último lance do jogo, o Martínez, o goleiro da Argentina, ele sai numa bola como se ele fosse um goleiro de handball, faz uma defesa assim espetacular, de cinema. E aí vai para os pênaltis, o Messi faz, o Mbappé faz, o Martínez pega. Então, são muitos elementos para um jogo histórico. Então, para mim, é a maior final, o maior jogo da história, a maior final da história das Copas do Mundo. Aconteceu hoje em Doha, entre França e Argentina. Muito bem, a gente conversou com Gustavo Zupac, comentarista da ESPN e Star Plus. Gustavo, obrigada por conversar com a gente. Uma ótima tarde, um bom finzinho de domingo aí para você. Tenho certeza que foi um dia muito emocionante para você e para todo mundo que gosta de futebol de modo geral, né? Com certeza. Um abração para vocês, obrigado pela oportunidade, que daqui a 3 anos e meio a gente possa conversar de novo, mas sobre o jogo épico que o Brasil ganhou o Hexa, quem sabe. Vamos sonhar com essa possibilidade. Bom programa para vocês, até a próxima. Obrigada, Zupac. Tchau, tchau. Boa tarde.